Eu sou a Andréia Brunelli, esse é o Like Show. Simplicidade, autenticidade e coragem é o que você precisa para fazer sucesso na internet. Não são algoritmos, não são fórmulas, não são receitas. O que você precisa é trazer a sua voz ao mundo. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Eliane Penteado. Eliane é terapeuta quântica. Muito prazer, muito bem-vinda, Eliane. É um prazer, André, estar aqui com você nesse programa tão lindo. Gratidão imensa pelo convite. Eu que agradeço. Eli, me diz uma coisa, você não foi terapeuta a vida inteira, né? Então você tem outra formação, você fez faculdade em outra área, você trabalhou como servidora pública e hoje você está terapeuta. O que aconteceu, Eli? O que fez você virar essa chave? Então, André, é uma pergunta muito interessante. A minha formação é marketing, fiz pós-graduação em gestão de políticas públicas. E em 2012, eu acredito que consegui ter uma referência, depois de 25 anos de prefeitura, que eu fui concursada na Prefeitura de São Paulo, na área de treinamento, desenvolvimento, na área de estágios, nessa coordenação, porém eu fiquei muito doente. E aí eu percebi que eu precisava cuidar de mim, voltar para mim. E aí eu fui fazer formações. Primeiro para me tratar em Reiki. Minha primeira terapia que eu fui me aprofundar foi Reiki. Depois fui me tratar com terapia quântica. Tive que me afastar porque tive um problema seríssimo de saúde. Então estava de bengala, muleta. Passei por cirurgias e aí existia dentro de mim um chamado. Não é possível que eu vou começar esse processo sem ter esperança de evolução, que vai demorar tanto. Então, as medicinas tradicionais, toda semana estava no hospital, tomando injeções para dores, mas eu fazia fisioterapia, fazia acupuntura também, mas mesmo assim estava difícil. E aí foi quando a área quântica, medicina integrativa, me chamou. E isso começou a acelerar o meu processo de recuperação. Foi nítido, a evolução foi muito grande. E aí eu me apaixonei e quis me formar na área, tanto no Reiki e depois com a Elca-terapia quântica. Eliane, você fez algumas sessões de fisioterapia, você precisou fazer cirurgia bariátrica para poder andar, né? Para ter um pouco de conforto nessa mobilidade. E como que foi esse processo na terapia tradicional? Como que foi essa parte da medicina? Como que ela te ajudou? Excelente pergunta, Andréia. Porque assim, eu lembro quando eu tive que fazer a cirurgia do joelho esquerdo para voltar a andar, eu senti o peso, né? Então, muitas vezes a gente, no dia a dia, se alimenta de uma forma errada, na correria até do tempo é dinheiro, trabalhando muito. Não estava cuidando integralmente do meu corpo e eu senti que a medicina tradicional com a cirurgia bariátrica iria me ajudar, como ajudou a reduzir o peso para eu poder continuar fazendo a fisioterapia ou hidroterapia de uma forma melhor. Então, integrando tudo. Então, a bariátrica recomendo, só que é importante quem faz bariátrica entender o processo de compulsão alimentar para que isso não fosse e não seja transferido para outras áreas da vida, como compras, como consumo, em tudo quanto é outro tipo além da alimentação. Então, sempre é importante integrar o corpo, o físico, a estética, a integração com saúde, mas física e também mental e emocional. Mas a terapia que você fez, a cirurgia bariátrica, a cirurgia no joelho, ela te trouxe um conforto? Com certeza. A bariátrica recomendo, até porque tinha outras questões de comorbidades que falam, né? Então, a questão de diabetes, a questão de pressão alta, tudo isso com a bariátrica foi reduzido. Então, eu só tenho gratidão aos médicos que me assessoraram aí nesse processo. E eu continuei com a reprogramação quântica também depois disso. Durante esse período entre a bariátrica e a terapia quântica, você conheceu uma religião, que é uma religião muito curiosa, pelo menos para nós não é uma religião tão dissipada, né? Que é o xamanismo. Sim. Me fala como que foi a sua entrada no xamanismo. Então, eu acho que quando
a gente pensa no ser humano integral, a gente pensa no ser humano que é corpo, mente e espírito. Então, muitas vezes, a gente esquece de se conectar com a nossa fé, com o nosso religare. E Deus está em tudo, está em todas as religiões, está em todas as formas que você escolhe de se religar. Então, quando eu fiquei muito doente, eu procurei em todos os lugares que me falavam, olha, aqui é bom, você vai se tratar, passei por cirurgias espirituais também. E numa dessas casas, que era universalista, que eu achei assim muito interessante, que estava tudo conectado. E tinha esse perfil universalista, integral, onde Deus e amor está em todas as formas. E a questão do xamanismo. O xamanismo é você se conectar com a natureza. Muitas pessoas entram em processos de depressão ou de dores porque se desconectam da natureza, dos ciclos da vida. Então, o xamanismo ele tem essa questão de você se conectar com você, com seu corpo, com seus pensamentos, com a natureza, que a mulher e o homem, todos nós somos cíclicos. Então, primavera, verão, outono, inverno, dia e noite, ciclos da lua, como você se sente, como uma mulher se sente a cada ciclo, a cada menstruação, cada renovação celular, e que nada é permanente, muito pelo contrário, tudo é impermanente. Então, há uma fala, inclusive, no Espiritismo, que assim, muitas vezes a gente vai se conectar à nossa espiritualidade ou pelo amor ou pela dor. Então, eu fui pela dor e hoje eu continuo prosseguindo pelo amor. Nossa, você falando assim parece uma delícia, né? Se conectar com a natureza, com as coisas belas dela, né? Então parece muito gostoso. A religião xamânica, ela vem dos índios, né? Sim. Ela vem dos índios e pouco se fala dela. Hoje, no Brasil, embora a gente tenha muitas tribos indígenas, a gente nunca ouve falar sobre o xamanismo, sobre a cultura deles. O que te traz essa cultura? Olha só que interessante. A gente, na vida urbana, a gente esquece até de tirar os sapatos, meias, e colocar o pé no chão. Sentir essa terra, sentir a natureza. Então, a gente se desconecta. Os índios nos trazem essa conexão com a natureza, de se conectar, pôr o pé na terra, pôr o pé na areia, pôr o pé no rio, comer a fruta, ver o que de fato é importante na essência. E o que de fato é supérfluo. Inclusive, muitas questões de consumos exacerbados está porque a gente se desvia da simplicidade. E no xamanismo existem plantas de poder. Eu acredito que isso seja uma questão que nós conversamos até em outros momentos, mas assim, no xamanismo atua-se com se religarem, né, com terra, água, fogo, ar e espírito e natureza. Mas existem algumas plantas de poder, como a ayahuasca, como o rapé, mas são plantas mestras, que se usa para que a pessoa, num ambiente seguro, correto, que tenha uma proteção, que tenha um alinhamento, e que usa para que você se conecte com a tua essência, com o seu eu superior. E eu tive essa oportunidade de mudar, de me reconectar após uma mudança de ciclo. Então, após eu ficar muito doente e buscar me reerguer com a minha essência fisicamente, após um término de relacionamento, após um término de um casamento, então havia uma vontade minha de quem eu sou nesse momento e quem eu posso vir a ser. Então, eu tive uma oportunidade de participar de um retiro xamânico, de um autoconhecimento incrível, me reconectar mais com esse meu processo. Eu sou quem eu sou, com os meus mestres, guardiões, e que me mostravam uma direção do que eu precisava desapegar para renascer, como uma fênix. Então, acho que esse Eli, é o processo. você falou de plantas de poder. Sim. Recentemente, o Danilo Gentili levou uma pessoa, um xamã, no programa dele, que consagra rapé. E o rapé, ele é utilizado até para problemas físicos, né? Para cura física. Me fala um pouquinho sobre o rapé. O que é o rapé? Então, o rapé é uma medicina do sopro, né? Então, ele é feito com tabaco macerado, com
outras ervas, por exemplo, eucalipto. Eu utilizei, pelo menos pela primeira vez, que eu queria saber como funcionava e sentir em mim, por questões de rinite e sinusite. Então, nessa época de inverno, eu sentia que vira e mexe estava no hospital, tomando corticoides para desinflamar. E quem sabe e usa corticoide para quem tem diabetes, sobe muito, tem várias outras coisas. Então, eu fui utilizar para limpar essa questão do rosto. E para mim foi uma experiência interessante, porque eles desentopem as suas nadis, então libera muito essa questão da tua respiração, os mucos. Então teve uma questão mais do físico, mas tem outros, como usa o tabaco macerado, rezado, inclusive com anis, que faz você ter uma conexão, mas saiu muito do mental, sabe? Cabeção, ficar pensando o tempo todo. Respirar e ter uma conexão mais com a tua intuição, com a tua percepção do que realmente importa, no que você quer alcançar. Eli, se essa planta ela tem essa cura para uma rinite e sinusite, por que eu não posso utilizar em casa assim livremente? Por que precisa de tantos cuidados com ela? Mas do que você está perguntando? Do rapé? Do rapé. Do rapé? Não, eu utilizo em casa. Tem 2 processos para você utilizar um rapé. Tem o tepi, que é um sopro, que você sopra numa outra pessoa, nas 2 narinas. E existe o curipe, que ele é autoaplicador. Então, eu uso quando eu quero me conectar melhor, uma meditação, ou quando eu estou precisando de uma limpeza mesmo, nessa época de inverno. Tranquilo, eu utilizo, mas com sabedoria, sempre com um propósito, não à toa. Existe uma idade para você utilizar o rapé? Uma idade mínima? É que as plantas de poder, elas estão para todo mundo, mas nem todo mundo está conectado a isso. Eu acredito que entre os índios, por exemplo, é tão natural as crianças verem seus pais utilizando em conexão, então é natural uma iniciação. Mas para quem não tem um hábito, tem que ter sempre uma iniciação. Eu não acredito que tenha uma idade mínima, mas é sempre melhor estar mais velho, no caso, para a pessoa saber o que está fazendo, e o porquê, qual o motivo, qual é o propósito. Mas eu não sei dizer sobre idade mínima. E a ayahuasca, Eli? A ayahuasca é um chá medicinal de uma planta de poder que vocês utilizam. Para que serve? O que é e para que serve a ayahuasca? Olha, eu posso te falar sobre a minha experiência, ok, André? Então, não vou falar de um contexto, de uma conhecedora ou palestrante a respeito. A ayahuasca é uma planta mestra, feita com 2 outras plantas, que é o mariri e a chacrona. Ela é rezada, essas plantas juntas, elas acabam liberando a sua pineal, abre esse terceiro olho, como dizem assim, e você acaba se conectando com seus mentores. E é importante porque ela aborda a expansão da consciência. Então, tudo que você sente, ele vai ficar mais expandido, tanto as suas dores quanto a sua força. Mas, para mim, foi muito importante. Eu me lembro que a primeira vez que eu consagrei essa medicina da ayahuasca foi num lugar extremamente seguro, respeitoso. Inclusive, há uma legislação brasileira, tá? No qual, dentro da ayahuasca, é totalmente autorizada, é legal. Então, deixando bem claro que ela é uma planta enteógena. Então, existe uma legislação religiosos, para fins religiosos e né? de cura. Então, inclusive, você tem que assinar uma autorização, colocar o seu RG, assinar um documento que você está autorizado, está ciente, e o espaço também tem essa documentação. Então, tudo dentro da lei. Então, isso é super tranquilo e respeitoso. Então, eu me permiti essa oportunidade. A primeira vez foi em Itu, no solstício de verão. O verão, ele traz a sua criança interior, traz a sua alegria. E eu me lembro de consagrar, teve um ritual do fogo, tudo que eu quisesse queimar de dores, de traumas emocionais e físicos. Teve um ritual de queimar isso. E me trouxe uma cura muito grande. Eu tinha terminado um relacionamento. Mas sabe, você que termina um relacionamento, mas fica com aquela dorzinha do que poderia ter sido. E às vezes a gente fica levando um relacionamento que já esfriou, que não tem mais propósito, por medo de desapegar, medo de ficar sozinho.
ou de terminar e olhar no Facebook, olhar nas mídias, nas redes e ficar imaginando como teria sido. E muitas vezes, esse foi meu aprendizado, se você precisar voltar para o passado, não se demore. Porque o presente é o agora. É o que você planta hoje para colher depois. Eli, além do rapé e da ayahuasca, recentemente eu vi que você consagra o cacau medicinal. O que é o cacau medicinal? A gente pode comer sem moderação? Tem também um certo cuidado com o cacau? Eu posso comer a barra inteira? Como é que é? Ai, gente, olha como a natureza é rica, né? Então, nós temos a ayahuasca, que é uma planta que libera a sua pineal e faz se conectar com seus mentores, liberar suas dores e fortalecer a sua luz. A gente tem o rapé, que te aterra, te ajuda a sair do plano mental. E o cacau, que são frutos sagrados, no qual é feito o chocolate. Só que o cacau em si, André, ele não é doce com açúcar, ele é um pouco mais amargo. Mas se você sabe, você compra uma barra de cacau, você faz com água, dissolve. Inclusive, eu sugiro o tratamento por 21 dias, que como ele é amargo, você pode até estranhar, a gente que está acostumado com chocolate docinho, você tomar durante o dia, você fala, está faltando um açúcar aqui. Mas, na verdade, aqui o nosso paladar, ele muitas vezes foi distorcido no nosso consumo. Mas se você toma uma quantidade diária por 21 dias, você percebe um ânimo, uma energia transformadora na sua vida. E isso é bárbaro, ainda mais agora no inverno. E é sagrado. Existe uma marca específica de chocolate? É chocolate, né? Existe uma marca específica? Ele deve ser orgânico, sem açúcar? Como que é esse cacau? Ou ele é um cacau sagrado que você só compra em templos? Não, o cacau, ele não é como uma medicina... É uma medicina da natureza, existe o cacau orgânico, eu não sei te informar agora em termos de marca, mas há rituais, há encontros de mulheres que fazem encontro de sagrado feminino, no qual o cacau ele é feito de uma forma ritualística, com um propósito. E você consagra para consagrar a sua alegria de viver, a sua força, o seu empoderamento pessoal, a sua integração e união. Mas você pode tomar durante o dia, vários momentos, você faz, aquece, sem açúcar. Então, o seu paladar ele fica diferente. Não é uma necessidade de ficar tomando o tempo todo, mas quando você toma, você sente aquecer, inclusive, o seu coração. E tudo que é mais orgânico, que você não tem uso de produtos químicos que possam prejudicar a natureza e o que você vai consumir, melhor. Você falou que você fez algumas cirurgias espirituais também. O xamanismo traz essa oportunidade de você operar espiritualmente? Como que funciona? Sim, eu acho que todos nós somos médiuns. Todos nós nascemos com isso. Alguns atuam mais, outros menos. Alguns têm essa percepção de visão, de audição, de sentir. Eu acho que Chico Xavier deixou aí um legado lindo de cura. E há muitos pontinhos de luz espalhados pelo mundo, pelo Brasil, por São Paulo, Guarulhos, em que os médicos do astral atuam naquela pessoa que está ali como médium, a serviço do bem, do amor. E muitas vezes você tem um processo de dores profundas, não somente física, quanto emocional. E quando você está ali numa mesa de cirurgia, inclusive, só gratidão a esses médicos maravilhosos do astral aí, e você atua, ou só retirando o peso, ou mesmo sendo um canal para cirurgiões do astral que estão aí, e isso há uma melhora muito grande. Eu trabalho como médium no Instituto Águia Branca, numa egrégora linda de amor, e no qual já teve várias cirurgias, vários tratamentos, também atuei junto com uma equipe maravilhosa, recebi muitos tratamentos em mim, e já estive nesse corpo de luz aí ajudando outras pessoas que vieram para vários tratamentos. Legal, Eli. Então, você passou pela medicina tradicional, Sim. Passou pela parte da cirurgia espiritual e chegou até a medicina quântica. Medicina quântica é a terapia do futuro, né? A medicina do futuro. Para quem não sabe, Albert Einstein já trouxe como um físico a ideia de que a medicina quântica seria a medicina do futuro, que é a medicina das vibrações.
e aí você passou para elas. Como é que foi o seu primeiro contato com a terapia quântica? Olha que interessante. Hoje eu me formei, sou terapeuta, eucaterapeuta, que é uma terapia brasileira, canalizada pela Nádia Oliveira Leitão, aqui no Brasil, São Paulo. Então, tem um polo da eucaterapia em São Paulo, Guarulhos, ABC, em Belém do Pará. Essa terapia é uma terapia informacional de reprogramação de informações de DNA no corpo. E ela faz com que você se cure, ative a sua autocura, uma reprogramação. Pode ser feita presencial ou à distância. E eu atuo como terapeuta. A princípio, eu fui buscar uma terapia que me ajudasse a lidar com o consumo. Olha que interessante. Eu tive uma história de consumismo muito grande, não só de alimentação, mas de compras e roupas. E isso me desestabilizava financeiramente, porque eu poderia investir em ter um carro mais cedo, ter uma casa. E aí, quando eu me via com várias sacolas para buscar suprir um buraco interior, e eu me via com dívidas enormes no final do mês, guarda-roupa lotado, engordando muito, e aí não cabia mais nada. E aí? Como sair desse ciclo vicioso, esse ciclo repetitivo, que pode ser em diversas áreas da vida? Então, eu comecei a fazer a eucaterapia para reprogramar o que o meu corpo estava pedindo, o que eu estava dificuldade de acolher, para mudar um ciclo da minha vida. Morrer para o passado e renascer uma nova mulher. De várias situações. Isso foi mudando. Então, eu acho que a grande... quem me segue nas redes sociais, né? Eu consegui comprar meu carro, trouxe foco na minha vida, de pegar aquele dinheiro sagrado do meu trabalho, do meu esforço, investir primeiramente num consórcio, por exemplo, ou seja, focar o que eu quero construir, o que eu quero ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero construir um espaço próprio. E o quanto a gente pode fazer escolhas mais sábias e não só agir por impulso. E também fazer as pazes com o dinheiro, com a prosperidade, sabe? Com o que de fato é real na vida. Na verdade, a terapia quântica ela não vem só da eucaterapia. E você iniciou no Reiki. E nós temos outras terapias também internacionais. Então, terapia quântica é muito amplo, né? Ah, sim. Você me perguntou sobre frequência. De fato, o Albert Einstein, entre outros físicos renovados, falavam que a terapia do futuro seria a terapia das frequências. Quando você vibra na carência, você atrai situações que vão te mostrar como um espelho essa carência, ou essa raiva, ou essa dor, ou essa impaciência, ou esse amor. É como uma frequência de rádio. Então, por isso, das frequências, o que você vibra, o que você atrai. Então, quando você começa a vibrar, por exemplo, na prosperidade, seja ela, eu quero prosperar mentalmente num outro projeto de vida, quero prosperar e vibrar na saúde, no meu equilíbrio. Então, automaticamente, você vai atrair pessoas, locais, situações que expandam isso. Hoje em dia, a gente está em grupo de mulheres empreendedoras, aqui como você é, como eu sou, como outras pessoas são. Todas nós vibramos prosperidade. Eli, eu entendi essa parte da prosperidade, mas fiquei muito curiosa com relação ao que você vibra. Como é que você manipula essas frequências? Eu acho que não é nem a questão de manipular, é a questão de você esvaziar o que não te agrega. Então, por exemplo, a própria ayahuasca, o que ela faz com você? Se tem uma mágoa, uma tristeza que você não consegue perdoar o outro, ela vai lá com uma mãozinha para te ajudar a tirar aquilo que não está te fazendo bem e esvaziar e criar um espaço vazio, um espaço neutro, para que você preencha esse espaço de luz e de potência. Então, a eucaterapia, como existem outras, o Reiki, que eu sou apaixonada, né, que é uma medicina, uma filosofia que veio do Japão, como tem outras, como Barra de Axis, Theta Healing, Diksha, da Índia, dos Estados Unidos, e outras tantas maravilhosas que nos conectam, nos religam à nossa essência. Então, é que eu, Eliane, tive uma frequência de me atrair pelo Reiki e pela Elka, mas tem outras demais potências também, que você pode se... Inclusive, não existe o melhor terapia, existe o melhor terapeuta. Existe aquela que você se sintoniza naquele momento.
Se eu, por exemplo, eu estiver vibrando na escassez, na falta de dinheiro, e eu tenho esse autoconhecimento, que é uma vibração, eu posso alterar essa frequência? Sim. É através do autoconhecimento? Sim, total. Perfeito. Eu acho que o autoconhecimento, ele é tudo. Você se permitir olhar para dentro. Inclusive, na minha opinião, toda essa doença que nós tivemos do Covid planetário, ele veio para que o ser humano parasse de olhar para fora, olhasse para si mesmo, primeiro para a sua casa, para a sua família, para o seu templo sagrado, que é o seu corpo, e ao seu entorno. Porque as pessoas doentes não iriam entrar em guerra, entre aspas. E, infelizmente, logo após sair de uma pandemia, de uma crise, viemos a guerra. Mas o que você quer fazer? A gente quer fazer o amor, a gente quer fazer a guerra. Então, por exemplo, sobre escassez. Eu até falo, poxa, eu não tenho dinheiro para nada, se alguém fala para mim. Então, comece a doar. Que você doe uma balinha no farol. Que você doe uma moeda para quem está ao seu redor. Porque, automaticamente, o teu campo ao redor, o teu universo ao redor vai sentir que você está próspera. Se você doa, você recebe. Você entra num outro ciclo. Inclusive, estamos aqui em campanha, no Instituto H Branca, com Clariana de Assis, em doação. Quantas vezes a gente olha no guarda-roupa e acha que não tenho dinheiro para nada? E olha quanta coisa a gente tem. Quando você começa a olhar para o teu excesso e ver, eu posso doar. E quando você vai fazer uma ação de doar para o próximo, a tua mente sai daquela dor, daquela escassez. Você faz uma doação para o próximo. E o que você volta? Eu fiz uma boa ação. Você volta para casa olhando para a sua casa, para o seu guarda-roupa, para tudo que você tem, para a sua geladeira, para o seu armário, e agradece por estar vivo, por ter uma casa, por ter alimento, por ter uma família, por ter tudo. Então, isso muda a tua percepção. Então, quanto mais você doa, a natureza do ser humano do amor é doar. Isso volta para você. É um ciclo. A bolinha vai e ela volta. Então, quando você começa a doar, que aí você muda essa chave. Seja por pequenas ações de palavras, de doação de amor. Inclusive, a fala é algo incrível. Você ouvir e doar palavras de incentivo para o outro. Excelente dica, Lili. Você falou, então, que a gente muda a nossa vibração de prosperidade com doação. Exato. E quando você falou bastante de relacionamento no começo, e quando o problema é a carência, como é que muda essa frequência? Como é que, através do autoconhecimento, eu adquiro uma frequência mais elevada? É mais elevada que fala? Sim, uma frequência como mais que eu faço alta de amor. É muito interessante essa pergunta, logo após um Dia dos Namorados, né? Quantas mulheres aí ficaram, não acredito, São Paulo tem muito mais mulheres que homens. Então, você muitas vezes passa o Dia dos Namorados, se você tem um relacionamento, você acaba muitas vezes pensando, poxa, mas não me levou flores, não me levou para sair. Ou se eu tenho namorado, não tenho namorado. E aí, acho que a primeira questão que Osho fala, inclusive, é aprenda a ficar sozinho. Aprenda a aproveitar a sua melhor companhia. Se vier alguém, ótimo. Se não vier alguém, ótimo também, está tudo bem. Porque você vai ficar transbordando de amor pela sua própria companhia. E aí, quando você transborda nesse amor, nessa potência, você automaticamente vai começar a expandir tanto que você vai atrair alguém nessa mesma frequência. E não alguém que esteja vibrando em carência. Então, quando você aprende a se olhar com amor, a transbordar quem você é na tua essência, naturalmente você vai atrair pessoas inteiras que vão querer caminhar com você na potência, no amor, e não na carência, e nem na falta. Então, isso requer um amor, uma entrega, de não ter medo de estar só, mas sim de vibrar na solitude. E isso faz transformações incríveis na vida de qualquer pessoa que se permita isso. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo e a gente retorna com mais Eliane Penteado. Salve, titio. Sou o Thiago JC, vim apresentar um pouco da Black Sampa para vocês, titio. Tem Rádio Black Sampa, tem TV Black Sampa, radioblacksampa.com, tvblacksampa.com, as duas funcionam 24 horas por dia, você pode acompanhar aí os sons na rádio lá, tem programação nova aí
fevereiro de 2022 nós fizemos 7 anos de Rádio Black Sampa e renovamos a programação, então cola lá. TV Black Sampa tem várias novidades aí, também tem diversos programas que você pode estar assistindo aí, cola com nós. Na área de programação, lá você consegue conferir o dia e o horário certinho, beleza? Você que também tem vontade de assistir podcast lá no canal do YouTube, lá você consegue encontrar vários podcasts que nós estamos fazendo aqui, tem diversos podcasts, você pode assistir, você pode participar e você pode estar apresentando. Você que é de Guarulhos e região e tem essa vontade de apresentar um podcast, entre em contato com a Black Sampa para você estar apresentando. Você não tem a estrutura, a Black Sampa tem a estrutura para você estar apresentando o seu podcast do seu jeito. Olha que louco isso, hein? E você que é artista independente, tem diversos eventos, dá para você divulgar na Rádio Black Sampa, na TV Black Sampa o seu clipe, na rádio a sua música, né? E também tem show online que você pode estar se apresentando, tem 3 em 1 que você pode estar se apresentando, então tem muita coisa aqui na Black Sampa. Entre em contato aí, o número tá passando na sua tela para você estar curtindo e também divulgando o seu som. Cola conosco, tamo junto, Black Sampa, é isso aí. Estou de volta com Eliane Penteado, terapeuta quântica. Eli, você falou do período da pandemia, e na pandemia a gente sabe que teve todo aquele cuidado para que a gente não pegasse, não transmitisse o Covid, e você não podia ter contato com os clientes, né? Como é que foi feita essa terapia? Ela pode ser feita à distância? Como que você fez? Sim, o período de pandemia foi um período muito delicado, que as pessoas isoladas em casa estavam assim precisando de cuidado, de afeto, de falar, e todos nós tínhamos orientação de não sair de casa. E, inclusive, eu vou até mostrar uma mesa quântica. Isso aqui é uma mesa quântica, ó, da terapia Elka. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Tem o corpo humano, frente e trás, costas, topo da cabeça, olhos, símbolos, reprogramação. Na Elka, o corpo humano é dividido em 12 áreas de informação. Eu peguei Covid também. Então, na terapia quântica, existiu uma sequência que foi se aperfeiçoando para pós-Covid, para melhorar a questão do pulmão. Tem símbolos e reprogramações da área pulmonar, a parte de regeneração celular, a parte dos medos, né? A questão da pandemia trouxe muitos medos à tona do que ia acontecer, como é que ficaria a família, a questão de morte, de luto, todas as inseguranças. Então, a gente reprogramava essas áreas e isso ajudava, dava um equilíbrio emocional e um processo do corpo, ativava a autocura mais facilmente para a recuperação. O que você faz exatamente à distância? Você muda a frequência das pessoas? O que é feito? Como que é feito esse trabalho? Então, eu atendi bastante no online, viu, Andréia? Teve até uma colega, isso foi acontecendo naturalmente. Teve 2 colegas empreendedoras aqui de Guarulhos, uma que o pai ficou muito doente, pulmão, Covid. Uma outra amiga que a mãe também ficou, inclusive a Soraya, que dá entrevista aqui na Black Sampa. A mãe ficou internada, teve vários problemas seríssimos. Então, a gente visualiza o corpo da pessoa aqui, nessa mesa quântica, que é de cobre. E são símbolos quânticos que são projetados em determinadas áreas do corpo, que eles vão fazer uma reprogramação, como se fosse um antivírus, só que de dentro para fora. Então, você conversa com a pessoa e entende qual é a questão prioritária. Todo o tratamento, que são 12 sessões de uma varredura de 12 áreas de informação, ele pode ser direcionado para a saúde, para a prosperidade, para relacionamentos. Então, realmente, do Covid foi saúde, segurança, no novo caminhar, uma restauração, uma reprogramação, um restart do corpo. Então, a gente visualiza, por exemplo, eu atendi... no mesmo bairro, mas a pessoa não está ali. É diferente de eu atender na maca, a reprogramação que eu faço normalmente na maca. Mas no online a gente projeta símbolos que reprogramam essas áreas do corpo
e tem liberações da pessoa, então é um tratamento muito especial. Então eu atendia fora, atendi uma pessoa, atendi a família, atendi gente em Santos, atendi gente inclusive em outros estados e inclusive em outros países. Então teve uma paciente ou colaboradora que viajou para a Jordânia, foi tratada, uma outra pessoa da França ou em Portugal, então era só uma questão de ajuste de fuso horário. Mas a terapia faz toda uma diferença, com certeza. E o que são esses símbolos quânticos? A eucaterapia, por exemplo, quem faz reiki, quem é formado em reiki, tem símbolos vários. Quem conhece Shokurei, reiki, tem vários símbolos, são projetados que mudam tudo, até o campo ao teu redor de pensamentos, das emoções, que faz uma reprogramação. Não só com palavras, mas símbolos. Então, esses símbolos da eucaterapia, que significa espirais de luz, cura e amor, tem toda uma reprogramação, tá? Tem terapias hoje que fazem muita diferença. Então, você projeta holograficamente esses símbolos em determinadas frequências e pontos do corpo. E isso muda como a pessoa está se sentindo hoje e como ela vai se sentir depois. É ativado todo um mecanismo, é feito um reboot na pessoa de dentro para fora. Então, experimente. Eu acho que tem algumas coisas que a pessoa tem toda... Na minha página, Eliane Penteado, tem um site com informações da eucaterapia, tem o Instagram, então eu estou à disposição para dar mais informações até sobre isso. E o mapa quântico também é muito legal. Quando a pessoa faz um mapa baseado com a data de nascimento, a gente consegue entender quais áreas do corpo têm mais potências e quais são mais fragilidades, trazem mais fragilidades, como problemas de coluna, gastrite, tudo isso fica mais fácil de ser entendido e visualizado. Tá, você divulgou já o seu site, né? E aproveitando que você fez essa divulgação, me fala uma coisa. Você não fala clientes, você fala colaboradores. Sim. Eles são colaboradores por quê? Porque quando você fala sobre cliente, às vezes fica um pouco mais comercial, o paciente ele fica esperando pacientemente por uma cura. E quando você fala um colaborador, 50% é o terapeuta que vai estar lá disponível no horário marcado, seja presencial ou online, com os símbolos, aprendendo sua técnica, utilizando a sua melhor técnica, a sua melhor versão, mas se a pessoa não estiver aberta a receber, não estiver aberta a iniciar um processo de autoconhecimento e ativar, a gente só faz tratamento quando ambas as partes estão em sintonia. Então, a gente vai colaborar com a sua própria cura. Por isso, o colaborador. Ah, entendi. E eu entendi que são colaboradores, mas pode ser feito um comércio dessa terapia normalmente. Você vende a terapia? Sim, é o meu sagrado ofício. Eu tenho informações, tenho diplomas, eu pago por uma formação. Então, eu atuo com isso como terapeuta. Então, é meu sagrado ofício. É com ela que eu pago as minhas contas, os meus projetos. Inclusive, é através dela que me ajuda a construir o novo espaço do Casulo do Beija-Flor, que em breve será inaugurado. É o meu sagrado ofício. Porém, junto ao Instituto Águia Branca, nós temos atendimentos gratuitos. Então, existe, inclusive, se você está passando, mulheres, está passando por alguma situação difícil, não tem condições de honrar financeiramente com um tratamento, uma terapia, seja ela qual for, de qual técnica for, existe a Casa de Salomé. Então, a Casa de Salomé, no Facebook. Então, mulheres podem tem 22 terapeutas, inclusive eu sou uma delas, que oferecem tratamentos diversos gratuitamente. A eucaterapia, a alaterapia, fisioterapia, constelação, então, acolhimento. Então, existe um núcleo de doação, porque é aquele equilíbrio entre o dar e receber. Tá. E você vende, você oferece o seu serviço onde, Eli? Eu tenho uma profissional incrível da Like Marketing, André, que cuida do meu Instagram. Eu ofereço o meu trabalho pela internet. Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho uma página que é o site www.elianepenteado.com. E no Instagram é colocado diariamente sobre as técnicas ou dicas de aprimoramento, de cura, de dicas do que você pode ficar melhor como ser humano integral, corpo, mente e espírito. Então,
de fato, o marketing digital hoje, ele é muito importante, porque as pessoas se conectam em qualquer lugar que estejam, na cidade, outros países. Você naturalmente vai se sentir atraído por determinado assunto. Então, você vai sintonizar pela internet qual o assunto que te interessa, né? Quais são as mídias, o que é do seu interesse. Então, as terapias integrativas, terapias quânticas estão aí disponíveis para tratamento presencial, para tratamento online. É só você se sintonizar. Então, as mídias digitais, elas são fundamentais para ter essa troca, dessa comunicação sem barreiras. Você comentou comigo, em um dado momento, que a terapia quântica, como profissão, ela te auxiliou a complementar a sua renda, porque hoje você faz uso de alguns medicamentos, você tem alimentação e você não recebe o seu salário integral como profissional da segurança pública. E aí, para pagar as suas terapias, você complementa para te dar mais conforto, para que você consiga mobilidade. E é isso? Bom, eu comecei a atuar como terapia, com as terapias, primeiro para me tratar, como autocura, para me ajudar a ficar melhor de saúde integralmente. Mas depois, quando eu me formei terapeuta, isso foi uma segunda fonte de renda. Tá? Então, estava numa área administrativa, ligada a políticas públicas, ligado à área da Prefeitura de São Paulo, área de treinamento, concursada, inclusive. Tive afastamentos para cuidar da saúde. E a terapia? Desculpa, tomar um pouquinho de água. A terapia, ela começou a princípio como uma segunda fonte de renda, para eu complementar. Então, eu comecei como qualquer pessoa. Você se forma, tem seu diploma, fica com aquela carga horária, vai fazer um estágio. Então, você vai aprender a atender, aprender a se profissionalizar, não só tecnicamente, mas como você vai divulgar para o mundo o seu trabalho e como isso vai se manter num fluxo após terminar uma varredura, quem vai ser o próximo, quem vai chegar é aquela pessoa que precisa da sua técnica, da sua terapia. Não importa que tem inúmeros com a mesma formação, você tem o teu saber que vai ser colocado ali. Então, de repente, uma segunda formação, uma segunda fonte de renda pode virar a ser a primeira. Inclusive, a gente percebeu muito isso nessa época de pandemia. Muitas pessoas tiveram que se reinventar. Né? Muitas pessoas tinham acabado de abrir lojas e tiveram que fechar. Muitas pessoas tinham direcionamento, tiveram que mudar. Quem trabalha com eventos, shows, buffets, festas, tiveram que ficar um bom período sem poder expandir e tiveram que usar a criatividade e perceber que nós temos inúmeros talentos e que a gente pode se desenvolver e co-criar sempre novas realidades prósperas que nos façam felizes, que a gente possa fazer o nosso melhor e que a prosperidade ela faz parte de todo o nosso movimento. Então, você está hoje como professora, amanhã você pode trabalhar, se você se especializar, no seu caso, por exemplo, com mídias, como entrevistadora, né, e jornalista, fazendo um pouco de tudo. E isso é lindo, isso é rico, você co-criar novas possibilidades sempre. E receber pelo seu tempo, mas ser feliz com esse processo, isso que é o mais importante. Ah, legal. Então, ela realmente complementa, né? Sim. Eu acho que, inclusive, isso é uma quebra de paradigma, que é importante. Você que é terapeuta, às vezes estuda há anos, faz várias formações e muitas vezes não consegue colocar em prática aquilo que você aprendeu, ou não se julga merecedor. Então, é importante virar essa chavinha da prosperidade, porque o tempo nosso ele é sagrado. Se você é um massoterapeuta e você faz uma excelente técnica de aplicação e você trabalha numa outra área que você não gosta tanto, como é que está a tua roda da vida? Você pode, sim, ser próspero na área que você escolher, com muito amor e prosperidade. O que é roda da vida? Ai, roda da vida. Inclusive, no meu Instagram tem Roda da Vida, é uma ferramenta de coaching, na linha de coaching, que divide a vida da pessoa em 4 áreas. Área profissional, relacionamentos, qualidade de vida, você pessoal. Então, vamos supor, trabalho.
O trabalho, você pode pegar uma tríade, que é o que você faz está alinhado com a sua missão e propósito? Aquilo te faz feliz? E quais são os recursos financeiros? Você consegue suprir financeiramente os seus custos e gastos com o que te faz feliz? Ou você está numa fase de transição? Eu trabalho no banco, um exemplo, pago as minhas contas, mas eu gostaria de trabalhar com culinária. Estou dando um exemplo. Aí a pessoa tem uma outra segunda fonte de renda. Em que momento que você vai conseguir alinhar o que você faz com prazer, recebendo por isso, pelo teu sagrado tempo, sagrado ofício? Então, você dá uma nota para a tua vida no hoje. Propósito, missão, financeiro e o quanto você contribui para o mundo com o que você recebe. Então, é o equilíbrio entre dar e receber. E você se dá uma nota. No pessoal, como é que está o teu relacionamento? Você com tua família, você com teu marido, você com a tua vida social. Sua qualidade de vida, como é que está a sua plenitude, felicidade? Como é que está a tua conexão espiritual? Qual o teu grau de saúde física, mental, espiritual? Qual foi a última vez que você fez algo novo, um hobby? Então, você começa a perceber que muitas vezes a gente foca numa área e é importante para poder equilibrar as demais, mas quais são as outras áreas que muitas vezes você passa desapercebido e não olha? E tudo que você foca, ele cresce e a roda vai girando e a vida vai seguindo. Que interessante, Eli. E isso tem no seu Instagram no também, meu Instagram, né? tem. Eli, deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou que você está presente no Instagram, mas eu sei que você tem uma rede de contatos muito grande, você tem um network muito bacana. Você sabe dosar, você sabe me mensurar a proporção de pessoas que te procuram por te conhecer pessoalmente e a proporção das pessoas que te buscam através das redes sociais? Em porcentagem? Eu ainda não sei mensurar, Andréia, neste momento, mas o que eu posso te dizer é que ele foi um crescente. Então, quando eu comecei a me integrar mais em Guarulhos, porque todo meu contato... Guarulhos antes era uma cidade dormitório, trabalhava em São Paulo, integralmente. E aqui em Guarulhos foi através de primeiros grupos de network, então é super importante fazer um network, criar redes de relacionamento, estar presente, porque quem não é visto não é lembrado. Então, você não é se encontrar para vender, eu faço isso, compre isso ou aquilo. É você gerar relacionamentos e fidelidade, que naturalmente os negócios vão acontecer. E foi através dessas redes que me foi colocado ali, é importante que você invista no seu Instagram, que você invista nas suas mídias. Se você não for fazer por você mesma, contrate alguém que cuide, que possa gerir a sua vida pública, a sua vida profissional. Então, acho que estava muito interligado. Mas mesmo nas redes de grupos de network que a gente faz parte, é importante estar sempre colocando uma imagem nova, um vídeo novo, um novo conteúdo, para perceber esse movimento. Então, eu não consigo mensurar agora, mas uma faz parte da outra, elas se entrelaçam. Não é ficar só no online e esquecer do presencial, né? Criar essa rede de fidelidade, mas você estar em ambas. E se aperfeiçoando sempre. Então, por exemplo, eu confesso que vídeo, Reels, TikTok, etc., ainda é um desafio para mim, mas eu tenho assim esperança que ainda vou chegar lá, ainda vou me desenvolver nessas áreas. Mas você se vê hoje fora do digital? Não consigo me ver fora do digital. Não há como. É claro que há situações que você vai atrair naturalmente estar no lugar certo, num café, e você fechar alguma coisa. É natural isso acontecer, porque é o teu fluxo de atração. Mas eu acho que hoje é um profissional que ele quer expandir, ser uma referência na sua área, seja lá qual for, não tem como ficar fora do mundo digital. Vou fazer um desabafo agora sobre a cliente Eliane. A Eliane me trouxe um desafio muito grande, que foi trabalhar com a elcoterapia. A elcoterapia, ela é uma terapia brasileira, onde tem poucos terapeutas e você tem pouca referência na área. E tudo que tem nas mídias sociais da Eliane foi conteúdo que ela mesma passou, através do conhecimento dela, para que fosse projetado nas mídias sociais. E é uma terapia apaixonante, mas é uma terapia muito trabalhosa, né, Eli? Não é coisa fácil, não é coisa para
para qualquer terapeuta atuar, não, né? Olha, existe no Facebook, Elka Terapia, acho que dá para procurar, mas eu acredito que hoje André realmente teve um desafio, porque está havendo uma reestruturação da comunicação. Existe uma plataforma de desenvolvimento humano, plataforma Sofia é Conhecimento, PDH Sofia ou Comunidade Sofia, que fala sobre vários assuntos. Fala sobre terapia Elka, terapia ALA, como surgiu, o Instituto, projeto de doações, Clarena de Assis, a Casa de Salomé, entrevistas. Então, está havendo uma reformulação realmente e vai se expandir a Elka Terapia. Já existe 23 turmas formadas, muitos terapeutas formados e atuando no Brasil e fora, mas realmente é diferente se você for mensurar outras terapias que são há mais de 100 anos, estão já estruturadas fora do Brasil e outros lugares. É realmente um desafio. Nesse sentido, uma profissional da área de marketing, de entender a fundo, até porque a Andréia é aquela pessoa que ela quer entender de fato o que ela está fazendo e fazer sempre melhor e criar em cima daquilo. Então, eu só agradeço a sua confiança, até porque recebeu Elka, né, aprendeu muita coisa e sentiu a diferença. E muitas vezes é isso que faz um relacionamento, porque ninguém é perfeito. Todos nós somos seres humanos com nossas qualidades e defeitos e sempre há inúmeras coisas para evoluir, mas em gratidão a essa jornada. E é muito bom poder contar com alguém que você confie, que você sabe que, no fundo, quer o melhor, está buscando fazer o melhor. E essa confiança ela não tem preço. Ela somente solidifica com o passar dos anos. Ah, mas você falou de 23 turmas formadas. Você faz parte da primeira turma? Faço parte. Gente, nós faço estamos parte. juntas há quase 3 anos já. Quase 3 anos. Então, eu peguei lá no comecinho, quando quase não tinha pessoa. Hoje nós temos referências também da Elka Terapia no Instagram. Mas na época que nós começamos, tinha você e mais uma meia dúzia, não é isso? Eu acho que... Mas o conteúdo foi bem autêntico. Eu lembro do Facebook que tinha da Casa de Sofia. Casa de Sofia? Não, do Instituto Águia Branca e da Elka Terapia. Porém, você tem toda a sua linguagem, o seu jeitinho de falar. Então, quando eu pegava algum texto e passava para você e falava, Eliane, essa é a ideia, você tem toda uma técnica, toda uma junção da sua formação com a Elka Terapia. Assim como nós vemos pessoas, Elka terapeutas, que são formados em Theta Healing, em outras áreas também, que fazem a junção dessas duas terapias. Você tem todo o seu jeitinho, e seu jeitinho é particular. Continua sendo, né, Lili? Olha, a evolução digital ela vai crescendo. Dentro dos terapeutas, os Elka terapeutas são incríveis. Muitos já tinham várias outras formações, desde Reiki, constelações, Theta Healing, barra de Axis e outras formações com terapias fantásticas também e que vêm a agregar. Então, realmente, a princípio tinha no Facebook apenas da Casa Elka, a Elka Terapia. Hoje tem no Instagram, tem PDH Sofia, bem mais expandido e ainda vai melhorar muito mais. Mas o que existe também são junções. Então, por exemplo, nós temos uma profissional incrível, que é a Débora, que ela faz constelação junto com a Elka Terapia. Então, ela juntou duas técnicas incríveis e os resultados são fantásticos. Eu mesmo, junto com uma outra parceira, Elaine, por 2 anos, Elaine Santana, no Espaço do Dioros, nós fizemos Sagrado Feminino, que são encontros incríveis, falando sobre deusas gregas, o que é o sagrado feminino, e utilizávamos as técnicas da Elka Terapia para reprogramar o grupo ou uma informação. Por exemplo, olha como é interessante você poder unir técnicas. Dentro do Sagrado Feminino existe uma deusa chamada Hera, que é a deusa do poder, de casamento, de relacionamentos. E ela tem que lidar com a questão chamada traições. Traição de Zeus por ela, com outras mulheres. E como você manter uma parceria, seja ela amorosa, de relacionamentos, ou até de uma parceria de sociedade, e lidar com essa temática tão delicada. Então, nós trazíamos esse conteúdo riquíssimo no grupo, através de um mito. Quando você traz um mito, você consegue um distanciamento da pessoa para uma outra situação.
e para esse um outro olhar de fora. E aí nós fazíamos os símbolos quânticos de reprogramação, que eram aplicados, os símbolos quânticos de reprogramação da eucaterapia, para reprogramar o que era raiva. E de você se permitir confiar novamente nos seus instintos mais aflorados, para que você se sinta merecedor de ter relacionamentos prósperos. Então, você pode integrar terapias em grupo ou no individual, e isso expandir sempre, com muita seriedade, com muito respeito, com muito amor. Então, assim, tivemos pessoas, profissionais médicos, psicólogos, hipnoterapeutas, pessoas de referência em várias outras formações, que vinham de São Paulo para conhecer essas vivências de autoconhecimento em grupo com terapias integradas. Então, aí, alguns anos de jornadas com profissionais super competentes nas áreas de atuação que vieram se permitir. Porque, se você é um terapeuta, se você não se trata, você não está condizente com o que você joga para o mundo. Eliane, e embora existam 23 turmas formadas, você é uma das terapeutas referência no Instituto, e você é uma das terapeutas que mais vendem, que mais atuam na área de eucaterapia. Ao que você dá esse seu mérito? É o conhecimento, é o networking, é a internet? O que você atribui? Bom, obrigada por esse olhar tão amoroso, tão respeitoso, Andréia. Eu faço parte de um núcleo que tem Inclusive, não só eucaterapeutas, né? Na área de terapia em Guarulhos, você é referência. O que acontece, talvez, por eu ter tido uma experiência em formação de treinamento, desenvolvimento, de palestras, eu uni essa expertise de lidar com pessoas, lidar com o público e ter um perfil empreendedor. Isso me facilitou me conectar com outras pessoas, outras mulheres e locais que tinham esse perfil. E automaticamente consegui expandir a ELCA mais aqui em Guarulhos para núcleos que não eram ligados à espiritualidade, que eram ligados a trabalho, à expansão, eram outro perfil. Então, acabou entrando, né, um quantinho do diferencial, do que é integral, nesse perfil de mulheres empreendedoras. Tanto que eu fui convidada pela Comunidade Sofia para fazer entrevistas online, que é um programa que eu faço, chamado Empreendendo com Amor, quinzenalmente, que eu trago pessoas maravilhosas, que são referências no empreendedorismo, para falar da sua história para um grupo de terapeutas e pessoas que buscam a saúde integral. Então, a gente troca o tempo todo. Então, da saúde integral, corpo, mente, alma e espírito, e as novidades das novas frequências, terapias integrativas e quânticas para o mundo atual. Inclusive, a terapia ELCA, ela tem um núcleo chamado Grão, que ele é para empresas. Então, imagine que você tem uma empresa, uma equipe profissional, que você possa, sim, investir nisso e trabalhar com a melhor versão de cada um da sua equipe. Funcionários, colaboradores e parceiros. Isso expande muito tudo que você vem a tratar, o que você vem entregar para o mundo. Então, a eucaterapia está não somente no tratamento individual, presencial ou online ou em grupo, mas também para empresas. E isso é o projeto Grão, que faz parte do PDH Sofia. Então, é uma troca. Então, talvez eu tenha investido mais em mídias por um perfil, e com respeito a outros terapeutas fantásticos que eu conheço, que eu me trato, inclusive, com eles no mesmo núcleo, mas o quanto você tem algo teu, da tua sabedoria para trocar. Então, é uma troca constante. O mundo empreendedor, junto com as terapias integrativas, e o mundo das terapias integrativas e inserido. Mais a elevação das frequências, né, Eli? E aí você eleva tudo. Você eleva a prosperidade. Eleva a prosperidade em todos os segmentos. E vamos ser felizes, né, com o que a gente faz. Eu acho que o que não dá é para a gente desanimar, sabe? Tipo assim, estamos no inverno, tá frio, estou com preguiça, estou desmotivado. Não, porque tudo é impermanente. Logo mais, passando esse inverno, que faz você se acolher, olhar para dentro de si, vai vir a primavera, vai vir o verão, um novo ciclo, com mais alegria, com muito mais prosperidade e com muito mais saúde nas nossas relações. Eliane, deixa pra gente as suas mídias sociais
Para quem quiser experimentar a Elca-terapia, onde que elas te acham? Onde que elas te encontram? Bom, eu estou aqui com a Andrea Brunelli, né? Junto em parceria na Like Marketing, em vários grupos maravilhosos que nós temos em comum. Mas se quiser falar comigo, tem o meu WhatsApp, que é o 983463222. Tem o Instagram, que é @Eliane com Y no final, Eliane Penteado. Que tá lindo esse Instagram, tá muito especial. E nós temos também o site, que é o www.elianepenteado.com.br, que fala mais sobre quais são as técnicas, como elas atuam. E em breve, muito em breve, ocorrerá o lançamento do espaço Casulo do Beija-Flor, que é onde a gente possa fazer grandes transformações de dentro para fora na alegria. Então, em breve, novidades do Casulo do Beija-Flor para todos vocês. Faço questão de estar presente. Essa foi a Eliane Penteado. Muito obrigada, Eliane Penteado, terapeuta quântica incrível, no nosso programa Like Show. Eu que agradeço. Obrigada, Andrea Brunelli. Obrigada a toda a sua equipe por essa oportunidade. E vale a pena chegar aqui e passar com essa excelente entrevistadora, amiga e querida profissional. Gratidão. Eu que agradeço.